Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu quero trazer para vocês aqui um tipo de exercício que é degradê. E qual que é a função, qual é o propósito de você treinar o degradê a lápis? O propósito de você treinar o degradê a lápis é para que você possa desenvolver um desenho mais homogêneo, um desenho onde não tem muitas ranhuras no seu desenho. Às vezes você consegue desenhar, mas na hora de pintar você não consegue. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês desse exercício aqui, onde você consegue ver claramente o degradê. Então aqui ele começa aqui um cinza escuro, você consegue observar, e conforme ele vai chegando mais perto da luz, ele vai ficando mais homogêneo, tá? Fica ali um cinza médio e depois ele começa a chegar no branco ali, que é como se fosse luz batendo ali naquele objeto, né? Então você consegue perceber essa transação. De igual modo, a gente observa aqui também um cinza claro, né? Onde eu desenvolvi, aqui já tem um cinza médio e ele começa a ir para um tom claro. Aqui você já começa a ver um cinza escuro, parte cinza médio, né? Outro modelo que eu quero dar um exemplo é essa xícara aqui, espirrando um café, tá? Então você percebe aqui o degradê, que ele é feito de baixo para cima. Entre a água ali do café também tem um degradê que deixa mais homogêneo, tá? Tem um outro exemplo aqui também, esse desenho que foi feito em observação. Você vê ali o degradê saindo, você vê o degradê ali no meio, né? Você vê a sombra que também tem um degradê. Essa outra xícara aqui também, ela possui o degradê na parte superior, né? Você vê ali na parte inferior, nas bordas do pires. E esse desenho já é um pouco mais complexo, né? Esse desenho aqui, você já consegue observar o degradê ali, né? Nessas cintas de ferrugens, onde tem o degradê com várias nuances. Tem na taça aqui também um brilho, né? Que é um degradê, um cinza médio. Tem aqui também na parte do metal. Tem o degradê também na parte aqui da rolha. Então o desenho inteiro ele possui esses degradês. Então a gente tem que treinar, por quê? Porque na hora de você desenhar, você vai precisar fazer o degradê, tá? Então aqui vamos fazer um exercício simples. Quero começar com um lápis aqui, que é um lápis HB. Esse é um lápis de baixa graduação, tá? Ele é um lápis com a ponta um pouquinho mais dura, porém ele não borra com tanta facilidade. Então aqui eu vou começar a fazer as repartições, que vai ser 3 graduações que nós vamos trabalhar. Aqui a gente vai trabalhar com cinza escuro, cinza médio e o cinza claro, tá? Então eu vou fazer as 3 repartições e vamos dar início no nosso degradê. A princípio você começa passando o lápis sempre na mesma direção, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E você percebe que eu começo a andar com lápis, tá? Eu não ando com a mão. A minha mão, ela se mantém na mesma posição. Pode observar que a minha mão ela fica parada. Porém, eu vou andando com o lápis para frente, para trás, para frente, para trás, sempre fazendo esse movimento para frente, para trás, para frente, para trás. E você vai percebendo que toda vez que eu chego para trás, ele começa a escurecer lá do início. Ele começa a ir pegando uma tonalidade um pouco mais escura. Porque eu estou passando várias vezes no mesmo lugar. É a mesma coisa de você passar 100 vezes lá atrás e passar 80 na frente. É óbvio que a parte de trás vai ficar mais escuro. Agora que eu estou chegando no limite, o que eu vou fazer? Esse aqui que é o segredo do degradê, para você deixar o seu desenho homogêneo, para você deixar o seu desenho sem ranhura. Eu cheguei aqui no limite do meu desenho, o que eu vou fazer agora? Quando eu chego na linha, quando eu termino de fazer a parte escura, eu não vou continuar fazendo daqui. Eu vou voltar um pouco lá atrás no meu degradê, onde eu iniciei, e vou começar um pouco antes. Por quê? Para mim não deixar uma linha definida, tá?
Então eu começo agora fazendo o meu degradê do mesmo jeito que eu estava fazendo no início. Porém, eu vou diminuindo a pressão da minha mão, tá? Aqui agora eu vou colocando um pouco menos de pressão e eu vou sempre observando a tonalidade, tá? Então eu vou andando com o meu degradê normal, para frente, para trás, para frente, para trás. E aqui aonde tem essa emenda, tá? Aonde tem ali o meio, onde tem essa transação, é aonde eu quero deixar o quê? O meu degradê. É aonde eu quero que o meu desenho fique homogêneo, que é essa passagem aqui, ó, que é o exemplo que eu deixo para vocês, tá? Então aqui, o que você vai fazer? Volta com o lápis lá atrás e vai passando para frente, para trás, para frente, para trás, até você começar a perceber que a linha tá sumindo ali do meio, tá? Para frente, para trás, para frente, para trás. E logo você começa a observar que a linha ela vai desaparecendo e vai formando um degradê homogêneo, tá? Aqui agora irei começar a parte clara. Mesma coisa, eu volto um pouco e começo lá de trás fazendo meu degradê, tá? Então eu venho com a pressão leve na mão e aqui agora eu vou diminuindo um pouco a pressão. Eu não coloco uma pressão muito forte, tá? Então, por mais que vocês percebam que o lápis ali ele tá, né, parece que tá sendo rápido, mas a pressão que eu tô colocando na mão, ela não é uma pressão muito forte. O grafite ali, ele tem que sair suave. Agora que eu terminei o meu degradê, o que eu quero fazer? Aqui eu quero deixar ele mais homogêneo, eu quero deixar ele mais liso. Eu não quero que ele continue com uma porosidade do lápis ali no papel. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui um esfuminho. Opa! O esfuminho número 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar espalhando esse grafite, né? De forma para cima e para baixo. E conforme eu vou andando com o esfuminho, eu vou diminuindo também a pressão, tá? Se você perceber que o esfuminho está muito sujo, o que você pode estar fazendo? Utilizar uma lixa. Seja uma lixa de unha, seja uma lixa dessas que vendem em materiais de construção. Você pode comprar uma lixa 180, cortar em vários pedacinhos e você vai girando o esfuminho e você vai limpando o esfuminho com essa lixa, tá? Agora que você vai fazer a transição do cinza médio para o cinza claro, não vai correr o risco de sujar a parte clara do grafite, tá? Então aqui eu terminei meu degradê. Esse é o degradê de uma forma certa, uma forma correta de fazer. Esse jeito aqui que eu tô dando exemplo para vocês é a forma errada, que a maioria das pessoas fazem. Observa que fica cheio de ranhuras no degradê. Essa maneira é a maneira errada de fazer. Então você percebe que tem muitas ranhuras nesse degradê. Se você pratica um degradê assim, na hora de você fazer o desenho, é bem provável que o seu degradê vai ficar desse jeito, tá? Aqui agora eu quero trabalhar com vocês com um lápis de alta graduação, tá? Que é um lápis um pouco mais escuro, né? Aqui a gente fez o exercício com HB e aqui a gente vai usar um 4B. Você vai perceber que com lápis de alta graduação você consegue alcançar até mais camadas, tá? Então você consegue utilizar aqui até 4 tonalidades de preto, cinza escuro, cinza médio e cinza claro. Por quê? O lápis de alta graduação ele permite você deixar o seu desenho mais escuro, tá? Porém também lembrando que um lápis de alta graduação não é um lápis que você utiliza para escrever. Por quê? Porque ele borra com mais facilidade. Geralmente, para você escrever, fazer tarefa, eu gosto de utilizar que tipo de lápis? Lápis H, HB. O B tá no limite, tá? A não ser que você não tenha mesmo esses outros lápis, porque o B também pode acontecer de borrar, tá? Então aqui você observa que é o mesmo esquema que a gente fez o degradê de cima. Eu comecei ali escurecendo, né, o meu degradê e agora eu tô vindo pro cinza escuro.
Aqui eu já terminei o meu degradê. E agora eu vou utilizar uma outra ferramenta para a gente espalhar esse grafite. Por que que eu não vou utilizar o esfuminho no começo? Porque se eu passar o esfuminho naquele cinza escuro, naquele preto, ele vai sujar muita ponta. O grafite vai começar a deslizar por cima do papel, ao invés dele espalhar esse grafite. Então aqui eu vou estar utilizando o quê? Eu vou estar utilizando um pincel. E percebe que eu corto a ponta desse pincel para as cerdas dele ficar bem curta e conseguir passar o grafite para os poros do papel. E ali você percebe que ele vai ficando um preto absoluto, bem absoluto mesmo, totalmente diferente de um HB, tá? E aqui eu vou fazendo a transição com o pincel chapado, né? Do preto para o cinza claro. E aqui agora, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o meu esfuminho. Porque o esfuminho aqui já está entrando numa tonalidade, um cinza médio, né? Ali o esfuminho, ele vai deixando mais homogêneo. E agora entra mais um detalhe. O que eu vou utilizar para espalhar o cinza claro? Eu não vou utilizar o esfuminho. E aqui eu vou utilizar o papel higiênico e vou mostrar para vocês como que você vai dobrar. Então você vai dobrar o papel higiênico no meio, como se você estivesse fazendo aí um aviãozinho de papel. Você vai juntar as duas pontas, dobrar no meio e virar essa ponta para cima e segurar com a ponta do seu dedo. Aqui você começa fazendo de forma circular, tá? Por mais que dá a impressão ali que eu estou passando para cima e para baixo, mas eu estou fazendo uma forma circular com o meu papel higiênico. E ali você começa a perceber que ele vai ficando mais homogêneo. Percebe? Bem mais homogêneo que quando você utiliza, às vezes, até o próprio esfuminho. Bom, aqui eu terminei, né? Fiz os dois modelos aí de lápis HB, um lápis de baixa graduação, e fiz com 4B um lápis de alta graduação. Agora eu quero deixar um exercício para vocês fazerem. O que você vai fazer? Você vai pegar uma régua aí na sua casa e você vai fazer um retângulo, tá? Você vai fazer um retângulo e você vai dividir ele em 4 partes, tá? 4 partes de 3 centímetros. Por que eu pedi para vocês dividirem em 4 partes? Porque agora o mesmo exercício que eu fiz lá em cima, porém livre, agora você vai fazer esses exercícios dentro dessas linhas, sem permitir que saia para fora, ok? Qual é agora o desenho que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo desenho, eu vou fazer um retângulo, porém esse retângulo ele vai ser livre, sem linhas nenhumas. Por que disso? Porque agora você vai começar a trabalhar o seu degradê dentro desse retângulo, mas ele vai ser limitado dentro desse espaço. Por quê? Porque isso vai facilitando o seu controle, vai facilitando de você fazer um desenho depois onde tem linhas, exatamente como esse desenho aqui. Então você dominando o seu degradê, você consegue desenvolver qualquer desenho sem que saia para fora. Então essa é a minha dica e espero que vocês tenham gostado. Valeu!